Sextou no Investidor em Foco e hoje é dia de dicas de produtos por aqui. Vamos falar não só de ETFs, que vem ganhando o coração dos investidores, mas de uma carteira de ETFs, estes fundos indexados que a gente já vai explicar e trazer essa dica especial de um lançamento. Por isso eu trouxe reforço para trazer essas dicas para vocês, com o Vitor Vietti, superintendente de recomendação e portfólio aqui do Itaú, e a Gabriela Zuccolotto, que é especialista em recomendação de produtos de investimento. Vitor, Gabi, prazer ter vocês aqui. Vamos encerrar a semana com dica valiosa, hein? É isso aí, Rê. Obrigado pelo convite e vamos embora. Dar umas dicas aí bacanas. Acho que é um tema super interessante aqui para a gente conversar numa sexta-feira. Prazer é meu, Rê. Muito bom. O Vitor já esteve aqui, a Gabi está estreando aqui no podcast. Então, Gabi, eu vou começar lançando a primeira pergunta para você, porque já que nosso papo é ETF, estes fundos de índice, eles têm chamado bastante atenção de investidores como alternativa de diversificação e também por serem produtos acessíveis. Queria pedir para você trazer o contexto ser favorável nesse momento para esse tipo de investimento, para que a gente possa então depois entrar no assunto carteira ETF especificamente. Perfeito, Rê. Acho que a demanda aqui por ETFs, né, e fundos também indexados vem crescendo bastante ao longo do tempo, né? Crescimento esse bastante palmente pela busca cada vez mais relevante por exposição aí também internacional, que fez também com que a demanda de BDRs de ETF também crescesse, né? Que os BDRs de ETFs também são veículos que permitem que o investidor local fique exposto a ETFs internacionais, né? E, além disso, esses produtos são marcados aí por apresentar maior diversificação do que simplesmente comprar ações individuais, né? Porque eles são compostos por uma variedade de ativos diferentes, né? De acordo com a constituição do índice que ele segue. Além da facilidade de negociação, custos reduzidos e ingresso em mercados de difícil acesso também. Bom, gente, já que o nosso assunto é carteira de ETFs, é a dica de hoje, um lançamento que a gente está trazendo aqui no Itaú. Vitor, o que significa uma carteira de ETF, hein? É um conceito muito simples, na verdade. Assim, eu acho que a conversa sobre ETF era uma conversa muito quebrada no mercado, né? Ainda é. A gente falava do ETF de Ibovespa, né? Recentemente, acho que a partir de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente começou a ter mais ETFs de renda fixa aqui no Brasil, mas eram conversas bem espalhadas, assim, né? Bem isoladas. E a carteira de ETFs nada mais é do que uma recomendação que a gente está acostumado a fazer, acho que todo investidor e investidora conhecem, só que ao invés de a gente escolher produtos com gestão ativa, a gente coloca os ETFs, exclusivamente ETFs para compor cada classe de ativo. Então, acho que o grande ganho para o investidor ou para a investidora é que você consegue ter uma diversificação, né? E com uma eficiência de custo interessante, né? Porque acho que a grande vantagem de um ETF é, de fato, aqui a questão do custo baixo e até, muitas vezes, uma liquidez maior para algumas classes de ativo do que outros instrumentos. Então, acho que esses são aqui os dois grandes, né? Os dois grandes chamarizes aqui dessa carteira de ETF. Então, é um conceito bastante simples, mas, ao mesmo tempo, inovador no sentido de que a gente está explicitamente montando uma carteira com todas as classes de ativo, escolhendo o melhor ETF para cada uma dessas classes de ativo. E vai ter ETF do mercado todo nessa carteira recomendada, hein? Ah, sim, Rê. Assim, a gente trabalha aqui com um conceito de plataforma aberta e sempre olhando o produto que é melhor para o cliente, né, para o investidor e para a investidora. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente avalia a seleção de um ETF para uma determinada classe de ativo, a gente olha ali o qual vai gerar o melhor retorno potencial para o investidor ou para a investidora. É claro que ele não leva só o conceito de melhor produto de ETF, né? Ele não é tão simples, a gente tem que olhar além da questão da taxa de administração, que acho que é talvez o número que as pessoas mais olhem, mas a gente também olha a liquidez, também olha aqui uma questão de, né, qual que é a diferença entre o preço de compra e de venda, que ele dá um indicativo ali de
de atratividade ou até de eficiência daquele ETF. Então, tem alguns fatores envolvidos, até a própria questão do histórico, né? Se tem um ETF que é muito novo, a gente prefere esperar um pouco para ver como ele vai se comportar. Então, tem vários aspectos aqui, mas sempre olhando o melhor retorno para o cliente final, independente de onde esse ETF foi estruturado, se foi no Itaú ou em qualquer outra instituição financeira. Perfeito. E, bom, essa carteira recomendada de ETF, ela traz a recomendação de alguns produtos específicos. Queria entender um pouquinho os produtos que estão presentes nesse momento na recomendação, nessa carteira, e como eles são selecionados para estarem ali sendo recomendados para os clientes. Legal, Rê. Basicamente, a gente tem ETF em quase todas as classes de ativos, né? Então, na classe de ações, por exemplo, a gente tem o BOVV11, que é o nosso ETF aqui da Itaú Asset de Bovespa. Em pré-fixado, a gente tem o IRFM11. Em inflação, temos os 3 vértices também em ETF, né? O IMAB5, o IMAB e o IMAB5+. E na classe de internacional, que a gente tem uma composição maior aí de diferentes produtos, mas sempre com aquela mesmo conceito de ser um produto passivo, tá? Então, a gente tem o ETF de S&P 500, né, o nosso SPX11, além do fundo indexado de Tesouro Americano e a BDR de ETF Gold Trust, que, como eu disse, a BDR é só um veículo, né, para a gente conseguir dar acesso ao investidor ao ETF lá fora, e é claro que a gente, somado a todos esses produtos, a gente tem também a LFT, né, que é o nosso Tesouro Selic aqui, para controle de risco de cada um dos perfis de investidor. Um complemento importante que eu acabei falando, né, que a BDR ele só é um veículo que permite, né, o investidor a investir de forma mais fácil nos ETFs do mercado internacional, que nesse caso é o ativo ouro, né, com a variação cambial, tá? E para a seleção desses produtos, né, a gente levou em consideração a performance, então o retorno, risco e taxa de administração, como o Vitor comentou, os custos operacionais, que são bem importantes, então taxa de corretagem e custódia, e a parte da liquidez, né? Então a gente olhou ali quanto que está negociado esse produto, quando estão negociando esse produto no dia a dia, né? Que seria o valor médio negociado ali, as condições de preço que o Vitor também comentou, de compra e de venda de cada ativo. E é importante destacar também, né, que entrando nessa questão de preços, né, falando da corretagem para ETFs aqui da nossa Itaú Asset, a gente sabe que a gente zerou essa taxa faz um bom tempo, né, o que acaba aqui pesando bastante na nossa escolha do melhor produto para o cliente, pensando que ele vai acessar via Itaú Corretora, tá? E acho que outra coisa importante de mencionar, né, diferente de fundos indexados, é não olhar apenas para a diferença de preço, né, como o Vitor comentou, né, que seria a taxa de administração, mas também levar bastante em consideração essa questão da liquidez do ativo, o valor médio negociado, as condições, né, de preço de compra e venda de cada ativo, que é bem importante, que eu acabei de mencionar também, e tem uma questão da gestão também da cesta de ações de cada ETF, né, e se os gestores desses ETFs fazem uso aqui do aluguel das ações, que é uma coisa que a Itaú Asset aqui, a gente sabe que acaba fazendo bastante nos ETFs, e o que pode gerar um retorno até maior para o investidor. Mas acho que esses são os principais aqui critérios de escolha para os nossos melhores produtos para recomendação. E Gabi, essa carteira vai ser atualizada todos os meses, da mesma maneira que a recomendação é sempre atualizada? Perfeito. Ela vai ser atualizada mensalmente, assim como as nossas demais recomendações. Boa. E fiquei com uma dúvida agora, queria ouvir de você se o meu entendimento está correto ou não. Qual é a diferença se a pessoa investe no carteira Itaú ou na carteira de ETFs, hein? Legal, acho que eu posso tentar responder essa aqui, Gabi, me complementa aí se você tiver algum ponto adicional, mas aqui para mim é assim, a visão macro, né? Quando a gente vem aqui, Martim vem aqui, ou qualquer convidado que vem falar um pouco de cenário ou de recomendação, a visão macro ela é a mesma, tá? Então, se a gente está, né, positivo com bolsa, como a gente está hoje, isso vai refletir numa posição maior, por exemplo, de bolsa no carteira Itaú e numa recomendação maior do produto passivo aqui, que é o BOVV11, como a Gabi comentou, tá? A diferença, eu acho que é principalmente no tipo de perfil comportamental de cada um dos clientes, né? Então, a carteira Itaú ele foi desenhado para um perfil mais
mais delegador, então aquele investidor ou investidora que quer deixar o dinheiro, né, num produto só, com a conveniência de não precisar fazer esses rebalanceamentos mensais, como a gente comentou. E a carteira de ETF, de fato, você compra um ETF para cada uma das classes de ativo. Então, esse rebalanceamento, essa administração, essa gestão mensal ou trimestral ou semestral da carteira, ela não é feita de forma automática, né? O próprio investidor ou investidora tem que entrar e fazer esse rebalanceamento. E, de novo, não tem certo ou errado, acho que aqui é uma questão mais de perfil mesmo. Eu diria que a carteira de ETF já é uma carteira um pouquinho mais sofisticada, no sentido de que você precisa conhecer um pouco melhor, né? Operar isso dentro de uma corretora, aprender um pouquinho. Então, acho que, como eu digo aqui, acho que são temperos diferentes para um prato parecido, tá? Mas a recomendação em si é uma recomendação única e ela a visão geral nossa, ela é aplicada nos dois, né, nos dois tipos de recomendação. Perfeito. Ou seja, o Carteira Itaú é um produto, a carteira de ETFs recomenda vários produtos diferentes, né? Exatamente. E até, assim, tem um quê de gestão ativa ali, né? Assim, se a gente identificar que surgiu um ETF novo, que está mais atraente, que é mais interessante do ponto de vista de retorno, a gente vai trocar. Sim. E aí acho que aqui essa gestão aqui ela é feita também, né, no mês a mês ali, como a Gabi comentou. Mas é isso mesmo, né? Ela é mais fragmentada e você compra as partes e na carteira então você compra o todo em um só produto. Mas tem a segurança da chancela da equipe de recomendação do Itaú quando a pessoa decide comprar um produto que está nessa carteira, né, Vitor? Exatamente, Rê. E até acho que um ponto interessante também às vezes tem por alguma estratégia de algum investidor ou investidora, ele pode querer comprar algumas partes ou, né, falar, não, então para renda variável eu quero ir para gestão passiva, quero fazer via ETF. Então ele pode comprar algumas partes da carteira, claro, lembrando que a gente sempre recomenda que tenha uma visão de portfólio, uma visão de diversificação, mas a gente tem alguns casos de clientes que já tem bastante renda fixa, por exemplo, na carteira e quer fazer uma transição né, aos poucos para um perfil mais arrojado ou mais agressivo, talvez seja um modo interessante de começar comprando alguns ETFs de renda variável que a gente recomenda nessa carteira. É um modo de você chegar numa transição um pouco mais suave. Boa. E, Gabi, explica pra gente quanto a pessoa paga para investir, quais as projeções de ganho, vai depender dos ETFs ou BDRs que ela escolher ter na carteira dela através dessa carteira recomendada, né? Mas dá para dar uma visão geral, assim, para quem tá ouvindo a gente? Claro, dá sim, Rê. Os veículos, né, que compõem essa recomendação, em geral, têm taxas de administração muito baratas, né, que são os casos de ETFs e BDR de ETFs, que no longo prazo a gente entende que deve ser bastante eficiente aí para a carteira do cliente, tá? Então, assim, quando a gente leva em consideração somente a taxa de administração desses ativos, né, desses ativos que compõem essa carteira recomendada, a gente tem uma média aqui de, por exemplo, 0,06% ao ano para o perfil conservador de uma taxa de administração aqui dessa carteira, 0,10% ao ano para o perfil moderado, 0,16% ao ano para o perfil arrojado e 0,20% ao ano para o perfil agressivo, tá? Isso aqui é uma média, claro, dos ETFs e dos outros ativos que a gente tem recomendado para esse mês, né? É importante também mencionar que esses investimentos indexados, né, são uma tendência crescente aí, né, como a gente já comentou também, onde cada vez mais atingem patamares aí similares ao de alocações de investimentos ativos no longo prazo, né? Claro que vai muito do perfil do cliente, como o Vitor comentou, mas acho que é importante trazer também, né, um pouco ali da hipótese dos mercados eficientes. A gente já deve até ter falado aqui em algum episódio do nosso Investidor em Foco, né, que diversos estudos hoje, né, já realizados demonstram que, em média, 78 e 91% mais ou menos do retorno de um portfólio é atribuído pela alocação estratégica, né, que a gente pode entender que são diretamente ali esses produtos, né, esses investimentos passivos indexados, que são os ETFs, BDRs de ETFs e até os fundos indexados que a gente traz para essa recomendação. Isso aí, Gabi, o professor Martim, ele fala desse assunto toda hora aqui no podcast.
E, gente, Muito vocês bom. falaram aqui um pouco das taxas. A gente falou agora aqui, Gabi, em perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo. Quer dizer que investidores de todos esses perfis podem ter produtos dessa carteira recomendada de ETF, dependendo da aceitação de risco de cada um, isso? Exatamente, Rê. Assim, a gente já compõe a carteira com os percentuais adequados, né, recomendados ali para cada tipo de perfil, respeitando, né, o processo de suitability de cada perfil de risco. E sim, o que muda, na verdade, é a alocação, né, o percentual em cada tipo de produto. Então, né, para o perfil conservador, a gente vai ter bastante renda fixa, um percentual de renda fixa bastante alto. Num perfil agressivo, que é o outro extremo, a gente vai ter um percentual de renda variável muito maior do que no perfil conservador, mas os produtos são virtualmente aqui os mesmos, com a diferença de que a gente tem um percentual maior ou menor, dependendo da estratégia e do perfil de risco. Muito bom. Bom, contrata direto na página da Itaú Corretora, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, qualquer um dos produtos da carteira, é certo? Na verdade, nos ETFs, os BDRs de ETF são contratados diretamente pela Itaú Corretora. Só o fundo indexado que a gente aplica direto no aplicativo do Itaú. Tá, perfeito. Então a gente vai deixar aqui o link para Itaú Corretora, caso a pessoa que está interessada não tenha ainda o cadastro e tudo mais, é facinho de fazer. E os fundos indexados é que aplica direto no app do Itaú. Fica o recado. E, gente, toda sexta-feira a gente faz aqui nossos convidados trazerem não só a dica de produto de investimento, e essa foi de produtos, né, que compõem essa carteira de ETFs, mas também de uma dica para esvaziar um pouco a mente, para consumir um conteúdo bacana, para relaxar no fim de semana, afinal é sexta-feira. Queria saber qual de vocês aí vai se arriscar na dica de entretenimento de hoje, hein? Desafio difícil. Quer que eu comece, Gabi? Nossa, eu achei que tava no mudo. Vamos lá então, Vitor. Faz as honras aí. De surpresa, Rê. Não, mas a gente brinca aqui, né? A gente trabalha com investimento aqui, a gente até tem uma brincadeira, tem alguns memes que circulam por aí que falam, a gente usa um chapéu de especialista a cada semana, né? Que é uma brincadeira, porque, né, assim, são temas, a gente sabe que no mundo, né, existem temas muito complexos e difíceis de entender, mas a gente brincou recentemente que a gente tirou o chapéu de especialista da variante Delta, né, do Covid-19 e colocou o chapéu ali de conflitos no Afeganistão, né, como se a gente tivesse profundidade, que na verdade é uma brincadeira, né, mas a gente precisa muitas vezes aprender rapidamente algum conteúdo que é bastante complexo, que é difícil de entender, né, são temas muitas vezes que você precisa ter um letramento, ter um estudo bastante grande para entender ele de forma completa. Mas eu gosto muito de um podcast, eu sou super fã de podcast, né? Eu já até gravei aqui um episódio aqui do Investidor em Foco falando sobre corrida, e eu uso muito podcast durante a corrida para me informar, para aprender. E um dos podcasts que eu uso, que ele traz um pouco desse viés de especialista, é um que é produzido pela Vox, que ele chama Today Explained, que é Hoje Explicado, né? Então ele tem ali, acho que são 3 ou 4 episódios por semana, com temas normalmente que são os temas mais importantes que aconteceram naquela semana ou naquele mês. Então, esses 2 temas que eu brinquei aqui de especialista, né? Ele cobriu bastante a questão, né, da variante Delta. São podcasts curtos de 20, 30 minutos, mas que eles trazem, de fato, especialistas, estudiosos para explicar aquele tema. Também falou sobre a questão do Afeganistão, acho que tiveram 4, 5, 6 episódios diferentes sobre Afeganistão, com ângulos diferentes e análises diferentes, e eu acho que é super legal né, para quem quer aprender um pouco mais sobre assuntos que estão aí, acho que é bem interessante. E também no Netflix ele tem uma série que é da mesma produção e segue a mesma dinâmica, que ele chama
explicando ou resumindo. Cada hora ele aparece um nome no meu Netflix, eu não sei qual que é o certo, mas... A gente já falou também dessa série do Netflix aqui, Legal. A diferença é que do Netflix ele é um pouco mais... ele tem uma defasagem maior, né? Porque, obviamente, é muito mais difícil e caro e demorado você produzir um programa da televisão. Então, os assuntos da série do Netflix, eles são assuntos um pouco mais perenes e mais estruturantes, né? Enquanto no podcast ele trata assuntos mais rápidos e assuntos que, de fato, você tem que acompanhar no dia a dia. Então, assim, para quem está interessado em qualquer tema que está aparecendo... Né, ele é em inglês, então, né, obviamente, ele não vai cobrir assuntos específicos de Brasil, mas, assim, temas geopolíticos, temas globais, eles estão todos ali. Acho que é super uma dica bem interessante aqui para quem tem curiosidade, quer aprender e se informar de uma forma rápida. Muito bom. Eu não conheço esse canal, conheço o Explicando do Netflix, mas também vou colocar na minha listinha aqui de podcasts, porque para fazer podcast a gente tem que estar sempre ouvindo os outros, né, Vitor? Para conseguir entender o que está evoluindo nesse formato, que assuntos têm sido trazidos, de que maneira cada canal, cada pessoa que conduz aborda os assuntos do seu canal, né? Então tem que monitorar sempre para conseguir qualificar o que a gente faz aqui também, né? Sim, mas o de vocês é muito melhor, tá, Rê? O Today Explain é o segundo que eu escuto. Eu escuto o primeiro Investidor em Foco. Ai, fico mais feliz agora. Viu, Gabi? Muito bom. Você ficou com vontade de ler 1929, então, Vitor? Cara, eu adorei, assim, eu até mandei mensagem para você, mandei mensagem para o Martim, fiquei fascinado ali pelas histórias, eu até falei, eu gostei muito da sua escolha da personagem favorita lá, uma das personagens que você escolheu. Da Vidente? Que foi a Vidente, né? Eu falei, caramba, putz, que história incrível, né? Assim, não vou contar spoiler, acho que foi na terça-feira dessa semana, né? Foi anteontem. Isso, dia 31 de agosto. 31 de agosto. Não, dia 31. A gente, dia 31. Isso aí, gravou dia 31 sobre um livro que tem vários personagens que foram impactados pela quebra da Bolsa de Nova York, para quem ficou curioso com esse nosso pequeno spoiler aqui. Legal. Não, e vou ler, sim, viu? Eu pego muita dica de livro com o professor, assim, é uma baita referência para mim aqui, para leitura, principalmente, né, nessa parte de finanças. Um autor que eu gosto muito é o Michael Lewis, né? Ele escreve bastante livro de história, de bastidores de finanças. Ele que escreveu, por exemplo, o The Big Short, né, que é famoso, que descreve ali, que fala sobre a crise de 2008, do subprime. Eu não sei se vocês já falaram dele, mas a gente pode bater um papo depois. Não, a gente não falou. Podemos sim, a gente não falou dele ainda. Ele é muito bom, eu já li praticamente todos os livros deles. Ele fala também do Flash Boys, é um outro livro dele que fala sobre a questão de dark pool, de corrida por você ter velocidade para fazer trading, day trading. Então é muito interessante, são histórias reais, e acho que na mesma linha do que vocês comentaram do 1929, assim, parece ficção. Quando você está lendo assim, você fala, caramba, isso é real ou é ficção? Então isso é muito, muito bacana também nele. É verdade. Não, eu falei pro Martim, tem momentos do livro que eu fiquei pensando, será que isso aqui é real mesmo? Porque ele traz cada detalhe das histórias de pessoas, assim, completamente anônimas, de pessoas que moravam afastados da capital, afastados da sede da bolsa, que tinham uma vida mais simples até, mas que de repente foram tão impactadas quanto um banqueiro, sabe assim? Em níveis diferentes de prejuízo, mas a riqueza de detalhe de cada personagem é incrível. Super recomendo aqui, vou reforçar essa dica, já que é sexta-feira. A gente já falou desse livro no episódio, mas fica aqui de novo a dica, porque ele é de fato muito bom de ler. Gabi, Vitor, adorei conversar com vocês aqui nessa sexta. Obrigada. Gabi, na próxima você não escapa, viu? A dica de entretenimento vai ser sua, tá? Pode deixar, essa dica vai ficar comigo, então. É difícil, né, Gabi? Porque você tem que, assim, eu confesso assim, você não pode... Eu assisto muita coisa de ficção científica e, cara, não dá pra falar essas dicas aqui, né? Assim, são coisas que é puro entretenimento. Mas tem que parecer inteligente, aqui é difícil, né? Você pegar um que preencha. Eu já ia falar alguma coisa motivacional aqui.
Ó, gente, já aconteceu, tá? A gente já resolveu esquecer um pouco do mercado financeiro algumas sextas-feiras e falar um pouco de filmes que não tem nada a ver com o assunto. Então, se o argumento for bom, a gente aceita. Eu tinha um bom, inclusive eu já tinha falado com o Vitor, o do 100 metros. Eu gosto desse tipo de filme, sabe? De superação, acho que faz parar um pouco a gente para pensar, principalmente nesse tempo aqui de pandemia, né, que a gente tá vivendo. Então, eu gosto desse tipo de filme, assim. Opa, já fica mais uma dica para a listinha aqui. Vamos deixar na descrição aqui o filme, o podcast e o livro que a gente falou aqui no podcast de terça-feira, então, gente. Vamos lá, vamos partir para o nosso sextou. Até a próxima, Gabi. Até a próxima, Vitor. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela estreia, Gabi. Foi sensacional. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Valeu, gente. Valeu todo mundo que acompanhou esse episódio. Bom fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta aqui no Investidor em Foco. Cuidem-se. Até lá. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.